Olá pessoal, eu sou o Dr. Caio César, biólogo, geneticista e perito criminal. Bom, gente, olha só, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito legal, que é o que é que o perito faz quando ele erra num laudo pericial. Isso mesmo, o que é que o perito faz quando ele erra em um laudo pericial? Muito bem, olha só. Antes de mais nada, gente, a gente vai discutir um pouco qual é o objetivo primordial de uma investigação criminal, né? A investigação pericial, ela é um pequeno fragmento da investigação criminal, né? A investigação criminal, ela é executada, né, por todos os agentes da persecução criminal. Aí tem polícia militar, polícia civil, guarda civil municipal, temos até os próprios advogados de defesa, né? Ministério Público, juiz, enfim, tem vários agentes aí, profissionais, envolvidos no desfecho, no caso criminal, no caso civil, no caso administrativo, enfim. E aí, gente, todos esses agentes aí da persecução penal, no caso eu estou falando da área criminal, né? Mas pode ser extrapolado para as outras áreas também, civil, por exemplo, administrativa, enfim. Todas essas pessoas envolvidas, esses profissionais envolvidos, né? Eles querem responder às perguntas de uma determinada investigação, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui, observe na tela de vocês aí, tá? Sete perguntas que nós normalmente conhecemos como epitâmero de quintiliano, isso mesmo, tá? Então, os objetivos de investigação é nada mais nada menos do que esclarecer essas 7 perguntas aí, em mais profundidade ou em menos profundidade, tá? Cada um tem sua respectiva função aí, né, no esclarecimento dessa verdade aí dos fatos, tá bom? Então, no caso do perito criminal, por exemplo, normalmente o perito criminal ele não busca saber o porquê, né, as motivações em geral, a gente não busca saber as motivações do caso, né, o porquê aconteceu, enfim. Isso aí normalmente é a investigação que busca saber, né? Por que aconteceu um determinado fato? O delegado de polícia, por exemplo, vai fazer diligências, né? Poxa, eu quero saber como é que faz, o que aconteceu exatamente, né? Ouvir ali as versões, né? Solicitar, inclusive, esclarecimento de testemunhas, buscar testemunhas do fato, enfim. Isso aí é a função da investigação criminal como um todo, né? No caso da perícia, a perícia ela vai em local, ela analisa uma peça de crime, enfim, ela faz várias atividades e ela busca normalmente esclarecer a autoria e a materialidade, né? Ou seja, quem, né, que fez aquele ato criminoso, quem promoveu, né? Quem provocou. Perguntas, por exemplo, como quando ocorreu o fato, normalmente já vem ali da própria requisição de exame, né? O fato ocorreu mais ou menos naquela data, na madrugada do dia tal, ou seja, a vítima às vezes, por exemplo, foi vítima de furto, né? Alguém foi vítima de furto, e aí a vítima saiu da casa numa quinta-feira, voltou no sábado. Então, antes da vítima sair, a casa ainda estava íntegra, né? Sem nenhum tipo de arrombamento, sem nada. Então, presume-se que ocorreu entre quinta e entre sábado. Então, mais ou menos esse quando aí que a gente trabalha, tá? Isso aí vem mais ou menos dos informes da própria vítima, nesse caso aí, tá bom? Onde ocorreu, gente, onde ocorreu é o endereço do fato criminal, né? O fato da ocorrência delituosa ali. Então, onde ocorreu também é fácil de você esclarecer. Às vezes, por exemplo, ocorre um homicídio e o corpo ele é desovado em outro lugar, né? Então, há diligências devem ser efetuadas para descobrir onde o corpo foi deixado, né? Então, isso aí também é uma forma de responder o onde, né? Então, o porquê, como ocorreu, a dinâmica também criminosa, a perícia pode ajudar a esclarecer muitíssimo a dinâmica criminosa, né? Quem seria a autoria e o que ocorreu é realmente a materialidade do evento. Então, por exemplo, ocorreu um arrombamento, né? A pessoa subtraiu determinados itens de um imóvel. Então, às vezes, por exemplo, no lugar onde ficava a TV ali, o indivíduo levou uma TV embora, né? Subtraiu uma TV de um imóvel, fica ali aquela marca de poeira mesmo, né? A marca, na verdade, sem poeira, onde a TV estava em cima de um móvel, por exemplo, ou se estava num rack ali, foi removido, foi danificado aquele rack, foi danificado aquele fio, eventualmente da parede ali, né? Antena, enfim. E aí, isso aí é justamente o que aconteceu, a materialidade do evento. A perícia ela vem justamente para perpetuar a prova, gente. Ela vem para
justamente registrar o acontecimento no que diz respeito ao fato da materialidade, o que aconteceu, né? E quem estava envolvido naquele fato, eventualmente coletando material genético, né? Eventualmente coletando um material de impressão digital no local, por exemplo, enfim, tem várias possibilidades aí para poder justamente se levantar o quem, né? A autoria do evento. Muito bem. Dito isso, gente, aproximando-se ao máximo de responder essas perguntas aí do Epitramio de Quintiliano, nós vamos, no caso dos peritos criminais, né, elaborar o laudo pericial, descrevendo todas as minúcias do caso, né, elaborando ali todas as informações que nós temos do caso, e aí fazendo um laudo pericial. Tá? A gente vai justamente materializar toda essa informação no relatório, e nosso relatório é chamado de laudo pericial, tá bom, pessoal? Então, muito bem. Então, voltando aqui para a nossa conversa, tá? O que o perito faz quando ele erra numa informação que ele passa ali num laudo pericial, tá? Quando essa informação chega ali no delegado, chega aos destinatários desse documento importante, né? Promotores, juízes, enfim, advogado de defesa, todos esses profissionais, pessoal, eles podem pedir, né, ou questionar o perito que relatou aquele laudo, né, informações adicionais do caso, ou seja, olha, esclareça esse ponto, eu não entendi muito bem o que você quis dizer aqui, né, olha, isso aqui tá estranho, né, por exemplo, às vezes o perito faz vamos supor, né, um exemplo aqui fictício, o perito, ele erra na descrição de um veículo, né, no caso de acidente de trânsito, né, ele colocou a placa diferente, errada ali, né? Aí, o promotor, o juiz, ele pede, ó, esse veículo não está envolvido com o caso, né? Eu quero que o perito esclareça de onde é que veio esse veículo, né? E aí, gente, essa foi provavelmente um erro simples do perito criminal, provavelmente não é um erro intencional, passou despercebido, né? Sei lá. E aí o perito, ele vai fazer um laudo complementar, isso mesmo, ele vai responder essa diligência, responder esse questionamento, né, dos demais agentes da persecução penal ou dos destinatários do laudo, né, ele vai responder através de um novo laudo e falar, olha, aquele ponto onde eu disse isso, leia-se, né, ou quis dizer isso, isso, isso. Então, ele vai justamente esclarecer aquele ponto específico que está sendo questionado, tá? Ele pode fazer isso também, gente, por meio, por exemplo, vamos supor que na instituição pericial exista a função do revisor de laudos, tá? O revisor de laudos, né, que não deve ser, por exemplo, o chefe, deve ser um outro profissional, especialista na área que você está ali discorrendo sobre o laudo, né, da área em questão, ele vai falar, olha, eu achei um erro aqui nesse laudo aqui, tá? Eu acho que seria interessante para ele dar uma revisada e remeter um laudo complementar para esclarecer o ponto, tá errado isso aqui, tá? Se o perito fizer esse laudo complementar, ele vai corrigir essa informação aí que foi realmente reportado para ele, tá, gente? A função do revisor, na verdade, de laudos periciais, deveria ocorrer na pré-emissão, né? Para evitar esse transtorno, né? Observe que é um transtorno, né? A correção de laudos periciais, uma vez que o indivíduo ele está sendo julgado com o laudo emitido, entendeu? Então, se o indivíduo já foi julgado, por exemplo, já passou um lapso temporal grande, e aquela informação está errada, observe o transtorno que isso causa, né? Então, o perito deve revisar o laudo pré-emissão, tá? No máximo possível, para evitar justamente esse transtorno, de ter que corrigir um laudo pós-emissão, né? Então, isso é uma informação muito relevante aí para a gente estabelecer a verdade dos fatos, né? Porque isso aí causa realmente um transtorno. Poxa, vai ter que ser revisto, né, o julgamento, vai ter que ser revista alguma informação aí grave aí do caso. Isso aí não é uma coisa muito legal de se fazer, tá bom, pessoal? É importante mencionar isso. Quando acontece do caso do perito errar de forma deliberada, gente, de forma proposital, tá? Já é um outro problema mais grave ainda, na verdade. Isso aí, na verdade, se trata de um crime, pessoal, tá bom? Se trata de uma falsa perícia, tá? E a falsa perícia, ou falso testemunho, tá? Está elencada no nosso Código Penal. Isso mesmo, o Código Penal da gente, né, que tem a redação, né, de 1940, isso mesmo, 1940,
Ele fala lá no seu artigo 342, como vocês estão vendo aqui na tela de vocês, tá? Eu estou mostrando aqui na tela de vocês. No artigo 342 ele fala o seguinte, ó: fazer afirmação falsa, ou negar, ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor, intérprete, em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral, tem a pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa, tá? Essa redação aqui é de 2001 e 2011, né, respectivamente. O artigo e a pena, tá bom, pessoal? No parágrafo 1º, o legislador fala o seguinte, ó: as penas aumentam-se de 1/6 a 1/3 se o crime é praticado mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública, direta ou indireta. Essa é a redação aqui de 2001, tá bom? O parágrafo 2º fala o seguinte, ó, redação também de 2001. O fato deixa de ser punível se antes da sentença, num processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. Muito bem, pessoal. Então, observem que a lei é muito clara aí, né? Então, observe o transtorno que ocorre quando o perito tem que retificar uma informação do laudo se já ocorreu a sentença, se já ocorreu, né, o trâmite do processo. Então, isso é um transtorno maior, né, gente? Então, é claro que o parágrafo 2º aí, ó, é claro quando ele diz isso. Ó, se o fato, né, se o agente se retrata ou declara a verdade antes, né, da sentença, no processo em que ocorreu o ilícito, né, então o fato deixa de ser punível. Por quê? Porque ele foi retificar uma informação antes dos demais agentes da investigação criminal, os demais agentes da investigação da persecução penal, né, processar a informação. Isso aí, então, é possível de ser retificado tranquilamente, sem nenhum problema e impacto aí na sentença ou no processo como um todo, tá bom, gente? Muito bem, dito isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É a informação aí que eu tentei passar de forma mais didática possível, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, pode me escrever, tem um WhatsApp, tem e-mail, tá? Acesse lá meu site, operito.com.br, e nos siga nas redes sociais. Além disso, gente, pode se compartilhar, curtir, comentar os vídeos que eu, na medida do possível, vou responder os questionamentos de todos vocês, tá bom? Busque sempre de conhecimento de qualidade. Nos vemos nos próximos conteúdos. Tchau, tchau.